Paz do Senhor a todos que estão aqui e que vão assistir o vídeo em outro momento, ok? Então, nós estamos estudando uma série, começamos a falar do mundo dos mortos, né? Nós desfechamos a questão da etimologia da palavra, explicamos a questão de ter 3 compartimentos no mundo dos mortos, onde fica bem claro ali, né, em Lucas 16, quando falou da parábola do rico e Lázaro. Explicamos a questão de alguns aceitarem como parábola, outros como história. Para nós não importa, né? Até falamos que para nós, se eles entenderem como parábola, é melhor ainda, né? Porque Jesus falava de parábola justamente porque para os seus discípulos entenderem o mistério do reino. Então isso significa que nós estamos dentro, porque nós estamos entendendo esse mistério que foi passado através da parábola, né? Que alguns não aceitam como parábola e outros aceitam. Não é a questão e nem o cerne de nós discutirmos mais uma vez isso. Se alguém quiser saber sobre esse bate-papo, sobre esse estudo, vai voltar ao estudo número 1, né? E no estudo 2 nós vimos e frisamos a questão do compartimento, né, dos 3, ali onde mostramos o paraíso, onde estava o rico, Lázaro, né, onde estava o Lázaro no paraíso, na verdade, com Abraão, e o rico estava no tormento. Vimos que ali no próprio Lucas 16 mostrou uma divisão, só que não deu detalhes dessa divisão, ela simplesmente falou, né, Abraão falando para o rico que queria que Lázaro molhasse, né, a ponta do dedo na água e colocasse na boca dele, que ele estava sendo atormentado pelo fogo e com sede. Então veja que já tem um certo sofrimento. Aí ele só falou que tinha posto um abismo entre o paraíso e entre, né, ali o tormento. E aí não deu mais detalhes sobre o paraíso. Aí precisamos de ir em Pedro, né, segundo de Pedro 3:8, precisamos de ir também em Judas, no seu verso número 6, para conectar que aquele abismo é o local onde estão aprisionados os anjos daquela segunda queda. Né? Então, aí chegamos a falar também na aula passada, né, a questão de Jesus ter descido ao seio da terra e ministrado ali aos espíritos em prisão. Os espíritos em prisão nós mostramos que não só foram o tormento, porque todos que ali estavam no mundo dos mortos realmente estavam em prisão. Se Jesus não tivesse consumado todo o plano de redenção na questão dele ter morrido e ressuscitado, vencido a morte, né, todos ali, ninguém ia sair do mundo dos mortos, inclusive os santos. Estariam todos presos no mundo dos mortos. Mas Jesus ali, ao descer e subir, ele saiu com autoridade, com a chave da morte do inferno. E através dele agora, nós que morremos, vamos para o mundo dos mortos, mas sairemos brevemente do mundo dos mortos, quando ele se manifestar em nuvens, onde ali todo olho verá. Ou seja, na segunda vinda dele, nós então manifestaremos também com novos corpos, com corpos transformados. E aí nós fizemos um link então com o estudo de hoje, que nós mostramos que ele ficou, sim, ele foi sim, no seio da terra. Aí deixamos hoje para dar uma ênfase na questão de 3 dias e 3 noites. Nós já falamos um pouco disso em estudos passados, quando nós mencionamos sobre os tempos determinados, vocês lembram? Quando falamos um pouco da Páscoa lá atrás, né? Já passamos bem rápido, correndo nessa questão. Hoje nós vamos trilhar um pouco mais lento quando chegarmos nos versos, né, no final. E hoje eu vou fazer o contrário, eu vou dar uma corrida na frente e vou mais lento lá atrás. Que os versos lá atrás é que vão dar o cerne do estudo do dia de hoje. Por quê? Porque nós estamos nesse processo de ligação e planejamos fazer a questão de Páscoa relacionado com a ceia, né? Fazer esse link. Porque nós estamos, está marcado uma ceia para nós realizarmos aqui, né, no dia 7, na sexta-feira. Então nós vamos caminhando, falta mais ou menos 2 ou 3 estudos, então nós vamos linkar esses estudos daqui para frente com a ceia do Senhor, onde nós vamos falar sobre os elementos da ceia, do pão, né, do suco de uva, ali relacionado com Cristo, corpo, carne, cordeiro, e o que é realmente a verdadeira Páscoa nossa. Então nós vamos estar linkando, até porque no dia 7 é uma antivéspera, né, se a gente pode falar assim, que domingo é dia de Páscoa. Então nós vamos, é bem oportuno isso que nós estamos falando, para ver se a gente deixa alguns ranços, né, que eu sempre falo aqui, algumas coisas a gente aprendeu no passado e não quer tirar, não quer largar. E a gente tem que largar. Certas coisas tem que largar, porque atrapalha a gente. Eu já falei que de alguma forma vai atrapalhar em um determinado momento, isso pode interferir na sua vida espiritual. Então se a gente está aprendendo o que é certo, vamos progredir.
Eu sei que para muitos talvez não seja tão fácil, né? Mas a gente tem que se esforçar. Esforçando, pedindo orientação, direcionamento do Espírito Santo, com certeza Deus vai dar, né? Então, e hoje então nós vamos dar ênfase nesses 3 dias e 3 noites, até por quê? Porque se eu falar de 3 dias e 3 noites no seio da terra, isso não condiz com aquilo que aprendemos, que Jesus morreu numa sexta-feira e ressuscitou no domingo. Então, você está vendo que interfere. Mas até isso não vai interferir na minha salvação. Eu vou dizer para você que pode. No caminhar do estudo você vai ver. Porque quando a gente acredita numa mentira e propaga uma mentira, nós nos tornamos mentirosos. Se você não sabe disso, fique sabendo. A Bíblia é bem clara com relação à conivência. Quando você vê alguém fazendo algo errado, não chamar atenção, não ir contra aquilo que ela está fazendo, né? Você está sendo conivente, você está acompanhando ela no erro. Então, se você ouvir uma mentira, vamos trazer para os dias atuais, uma fake news, vamos dizer. Se você viu uma fake news e passou ela para frente, você também passou uma fake news. Não foi você que passou primeiro, mas você também passou uma fake news. Você passou uma mentira. Então, se você passou uma mentira, quem é o pai da mentira? Nós sabemos que o pai da mentira é o diabo, a própria Bíblia diz. Ele vem matar, roubar e destruir. Ele é o pai da mentira. Porque Deus não há sombra de variação nenhuma, como diz Tiago. Deus não mente, ele não é homem nem filho do homem para que minta. Está em Números 23 isso. Eu ia até colocar aqui para ler, mas eu já mencionei, então nós não vamos ler. Números 23 é justamente, Deus não é homem e nem filho do homem para que minta. Então veja que Deus ele não muda, ele não varia, ele é aquilo e acabou. Os seus atributos são firmes, invioláveis e imutáveis. Nenhum sobrepõe ao outro, ele jamais muda. Quando você vê escrito Deus se arrependeu, aquele arrependimento não é humano. Aquilo Deus na sua presciência ele deixou de fazer. Quem mudou de lado foi o homem. O homem muda de lado, Deus permanece sempre no mesmo lugar. O homem é que fica para o lado direito e para o lado esquerdo, para o lado direito e para o lado esquerdo. Enquanto que é para caminhar um caminho reto, o homem fica para cima. Mas Deus ele permanece. E ele permanece de braços estendidos para te receber o tempo todo. O problema é que você fica mudando de lado. E Deus não muda de lado. Ok? Então, 3 dias e 3 noites no seio da terra. Nós temos, e é um grande sinal, eu coloquei aqui sinal do Jonas, porque Mateus 12 aí, que nós vamos ler, já lemos aqui várias vezes esse texto, mas se você olhar esse sinal, veja só, eu dou um sinal para você, eu vou lá na casa do Abner, por exemplo. Abner tem muito bandido, tem muita confusão, muito acesso, muito movimento na tua porta. Mas quando eu chegar na tua porta, eu vou chegar com um carro, vou parar de frente e vou dar 3 piscadas de farol. E eu vou com um carro vermelho. Tá? E esses 3 piscadas de farol é o sinal que sou eu. Beleza? Aí eu chego lá na casa do Abner, eu só dou 2 piscadas. O Abner vai e não abre o portão. Quem está errado? Eu que falei que ia dar o sinal para ele. E ele entendeu que só dei 2 piscadas, então não vai abrir. Então veja, Jesus ele está dizendo. Nessa geração, vamos ler. Para mim não ficar só no comentário aqui. Vamos lá, Mateus 12. Veja que Jesus não mente, ele deu um sinal para você. Para você não, para nós, né? Mateus 12. Vamos lá. Aqui. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal. Está pedindo um sinal. Porém, não lhe será dado outro sinal, senão, a não ser o que eu vou te dar agora. Qual? O do profeta Jonas. Eles conheciam toda a história de Jonas. Está lá no Antigo Testamento, Jonas capítulo 1. Você vai lá e vai ver que Jonas, o que aconteceu com Jonas? Ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Então, Jesus pegou e relacionou este sinal de suma importância. Por quê? Porque se eu estou dizendo que vou ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra, eu vou dizer que fui ao mundo dos mortos, que preguei, está lá em Isaías 61, que ensinei, preguei aos espíritos em prisão, preguei liberdade a eles, e que ressuscitei o 3º dia, e saí, e estou aos céus hoje. Então tudo isso está envolvido nesse sinal. Porque Paulo fala, se realmente Cristo
não morreu e nem ressuscitou, é vã a nossa fé. Nós estamos aqui de graça. Paulo fala várias vezes sobre isso. Se realmente Cristo não cumpriu o que ele veio fazer, então é vã o que nós estamos fazendo. Então, veja que é tudo o que ele falou se cumpre. Então, 3 dias e 3 noites ele falou, esse é o sinal. Pois como Jonas, olha os detalhes, esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, aquela vez eu falei baleia, né? Algumas pessoas reclamaram. Realmente é grande. A tradução é um peixe, algo monstruoso. Assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ou seja, nós aprendemos que seio é junto, é íntimo, é estar colado, está junto, no interior da terra. Assim como o seio de Abraão, né? Então ele está no interior da terra. Então, se ele falou que vai ficar 3 dias e 3 noites no interior da terra, 3 dias e 3 noites no interior da terra. Ok? Este é o sinal que ele deixou para essa geração má, adúltera e incrédula, que ali no caso eram os fariseus, saduceus, que estavam sempre confrontando ele, né? Porque não acreditaram na questão dele ser o Filho de Deus. Então eu coloquei aqui essa imagem, né? A questão de Jonas, o abismo aqui no caso, né? O mundo dos mortos, mas uma luz aqui como se Jesus estivesse saindo. E as interrogações mostrando que muitas pessoas não acreditaram nem que ele foi para o mundo dos mortos, quanto mais ficar 3 dias, e quanto mais igualar o sinal do profeta Jonas. Não tem importância nenhuma, vamos dizer, morreu na sexta e restou no domingo, que me ensinaram assim, né? Tipo síndrome de Gabriel, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim, então é tipo isso. Eu não mudo. São as pessoas que não mudam, não querem mudar. E a palavra está aí para a gente mudar, né? A palavra está aí para a gente mudar. Então eu vou passar bem rápido, vou fazer o contrário. Hoje eu vou passar correndo aqui os versos, a gente está acostumado com eles, ok? Ó, deu o início, por exemplo, Isaías 46, 9, 10, aquele verso básico que nós já usamos muitas vezes, que Deus ele vai cumprir tudo aquilo que lhe apraz. Ele vai cumprir toda a sua vontade. E ele revela o fim, Deus do princípio. Então, esse foi um dos primeiros versos que nós lemos aqui, Deus do primeiro estudo. Vocês não vão esquecer ele, tanto que eu falo dele. Isaías 46, 9 e 10. Então, não vou ler ele mais. Tá? Então, Deus vai fazer tudo que lhe apraz. Aí eu gosto de falar, né? Com você ou sem você, né? Comigo ou sem mim, sem a gente ou não, ele vai fazer. Então, cabe a nós estar dentro, beleza? Então, vamos lá. Todos nós já aprendemos que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Também já batemos muito em Salmos 90, Salmos de Moisés, né? Não é de Davi, Moisés. Salmos 90 e 2 de Pedro 3,8. Então, está mostrando para a gente que, justamente, Deus compara para ele é como se um dia fosse 1000 anos como se fosse um dia. Então, quando o Senhor vive um dia, é 1000 anos nossos. É uma figura que ele trata, e por quê? Porque ele nos mostra que ele não está preso no nosso tempo. Ele não está no nosso Cronos, ele está no Kairos. Ok? Não tem contagem. Não tem contagem como o nosso. Ok? Então veja, também não vou ler os textos, também foi bem batido esses textos. Se alguém ter dúvida, levanta a mão que eu leio o texto, ok? Bacana? Então, diante disso, nós estudamos aquela semanazinha lá atrás. Você também quer tudo ligado, né? Eu tenho que estar repetindo para fazer a ligação. Estudamos ali a semana da criação, onde o quarto dia, lembra na época, o quarto dia, o que foi criado no quarto dia? Sol, lua e estrelas. Lá em Gênesis. Então, o que acontece? Ali nos apontava que aquela semana que Deus construiu, vamos dizer construiu, porque é uma mente igual a de Deus, matemática perfeita, que homem nenhum conseguiria traçar um plano de redenção desse, envolvendo 40 autores ao longo de toda a história e fazer o que ele fez, homem nenhum conseguiria isso. Então veja que lá naquela semana ele mostrou que no quarto dia ele criou o sol, a lua e as estrelas. Sol, símbolo da antiga aliança. Sol é o símbolo da antiga aliança. Ele nos mostra ali em Malaquias capítulo 4, né, verso 2, que Jesus é o nosso sol da justiça, relacionando com o sol da justiça. Então veja, ali então ele nos mostra nesse quarto dia também que foi criada a lua. A lua é símbolo da antiga aliança. Então a lua é símbolo da antiga aliança. Então veja que as estrelas também foram criadas no quarto dia. Quem são as estrelas? Os anjos. E nós seremos como os anjos. Então nós somos as estrelas. Então veja que ele faz todo esse link aí para a gente passear nas profecias que são cíclicas, né? Tive uma conversa com uma pessoa que estava no canal, a gente, através de mensagens, ele
E aí começou a questionar as questões de as profecias se cumpriram todas e todas foram cumpridas para qual povo foram levadas. Aí todo o verso que eu colocava ele disse que já tinha se cumprido. Eu falei, já sim. Só que citava alguma coisa a mais para mostrar para ele que faltava uma coisa para completar para que ela se cumpra no futuro. É o que a gente está fazendo aqui. Aí ele não entendeu, ele é preterista, né? Ele é historicista, então para ele aí eu peguei e falei, ó, basta, não adianta. Todos os textos que eu colocar para você já se cumpriram, então a Bíblia não serve para você. A Bíblia já se cumpriu. Aí não, como assim? Já se cumpriu, porque todos os textos que eu te dou já cumpriu. Já caiu estrela, o céu já se abriu, Jesus já veio, já reinou. Cadê? Então já cumpriu. Aí nós paramos de trocar um pouco de ideia. Porque realmente, se você não abrir a sua mente, eu compreendi a dele, ele tem que compreender a minha, mas baseado na palavra. Então, se a pessoa fechou, não tem como. Ela vai ficar naquela caixa. Ele é historicista e ele é preterista. Então, para ele, tudo já se cumpriu. Ok? Tudo que a gente está ensinando aqui, ó, é balé. Então, vamos lá. Então, veja a questão do quarto dia. Por que eu estou fazendo isso? Porque nós vamos ter que linkar o quarto dia apontando para Cristo que veio no quarto milênio. Já falei várias vezes aqui também. Vão recordando, hein? Vai ter prova no final do ano, hein? Então veja que, né, Jesus veio no quarto milênio. Ó, quarto dia na criação, sol da justiça, quarto milênio. Aí Deus, na sua linda e maravilhosa, né, organização perfeita, vai deixar passar batido a continuidade dessa revelação? Claro que não. Né? E vimos também a questão dos dias lá, relacionando também aquela... Deus trabalhou, né? 144 horas, ele trabalhou 6 dias, vezes 24, dá 144 horas. Nos remetendo que, assim como um dia é 1000 anos e 1000 anos um dia, então 144 horas trabalhadas na semana representam 144 mil dias trabalhados, que é o tempo de trabalho nosso, quando nós estudamos e aprendemos nos tempos determinados. Quem tiver dúvida, volta no vídeo. Ou seja, 6.000 anos, ou seja, 120 anos, falado para Noé que o homem viveria 120 anos, mas lembra que nós mostramos que lá são ciclos, 125 vezes 50 jubileus, 6.000 anos. Então nós temos um tempo de trabalho na Terra. Sabendo que são 6.000 anos, então nós temos um 7º milênio. E aí, esse 7º milênio, por tudo aquilo que estamos estudando, vai ser justamente o reino milenar instituído na Terra pelo nosso Cristo. Então veja que é tudo encaixado. Se você tirar algo, você não completa a profecia. Aí hoje nós vamos mostrar e completar a profecia, apontando que dia que Jesus morreu e que dia que ele ressuscitou. Nós já mostramos a questão do nascimento de Jesus, que as pessoas falam que não tem como você saber que dia de Jesus nasceu. O dia e a hora a gente não sabe, assim o dia como ele nasceu, como o dia da vinda dele. Mas nós sabemos o mês e aproximadamente o dia, que era justamente na festa dos tabernáculos dos judeus. Mostramos quando falamos a questão do Natal. Eu vou trazer aquele gráfico de novo para algumas pessoas sem estar inserido no estudo do Natal, para a gente conversar sobre ele também, para ficar claro essa questão, ok? Porque eu creio que a vinda do nosso Cristo tem a ver com o seu nascimento e morte, lógico, está tudo emendado. Tá, então por isso nós vamos cavar e descobrir qual é o dia e hora? Não, porque o dia e hora ninguém sabe. Ele falou que quem falar que sabe o dia e hora é mentiroso. Então vamos lá. Então o quarto dia. Você já se perguntou então por que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7? Falei isso aqui acho que no ano passado. Para dar várias revelações. Uma delas é o que nós vamos ver hoje. Que ele é o Senhor do sábado. Ele descansou no sábado, ele descansou no 7º dia, lá na semana da criação. Aí Isaías 40 diz que Deus não se cansa nem se fadiga. Então ele não precisava, mas ele descansou para mostrar para a gente uma figurinha que traria para aqueles tempos determinados, onde na semana nós teríamos o sábado de descanso, aonde então, primeiramente para o povo judeu no ciclo agrícola anual, eles descansavam o 7º ano, que era o ano sabático. Depois a profecia aumentou para eles ainda, aonde no 49º, aí no 50º ano era jubileu,
então era também um ano sabá, só que era o 50º, né? Era jubileu. Outro descanso, outros grandes sábados. E isso está apontando para nós, agora espiritualmente, para nossas vidas, porque aquelas festas são panos de fundo de tempos trabalhados da humanidade também, não só dos judeus. Os judeus findaram ali, nas ações cerimoniais. A nossa continua. Então veja que agora nos aponta esse descanso maior ainda, que é falado em Hebreus capítulo 4, que resta um descanso, nós vamos ler esse capítulo. Tá, resta esse descanso, então esse descanso que está faltando é justamente o nosso 7º milênio, é o nosso sabá, é o nosso sábado, que é o 7º milênio, que nós vamos descansar com Cristo. Por que vamos descansar com Cristo? Porque você, estando em Cristo, novos corpos, estará reinando com Cristo, não tem dor, não tem choro, não tem nada, o diabo está preso e você está tranquilo, em paz. Descanso. Inclusive para o próprio Cristo, o diabo não tem diabo na terra. Então, vamos lá. Precisamos disso, ok? Vamos lá. Então vamos relembrar como é o calendário de Deus. Não vou nos textos. Todo mundo vai lembrar em Gênesis, por exemplo, capítulo 1, aí versos 5, 8, 13, 19, 23, 31, está dizendo o quê? E foi tarde e manhã do primeiro dia. E foi tarde e manhã do segundo dia. Então ele criava e no final ele falava. E foi tarde e manhã do dia terceiro. Então ele sempre falava tarde e manhã. Ele estava nos ensinando que a contagem dos dias era tarde para manhã. Não tem dúvida, né? Batemos muito nessa tecla no passado. Então Deus está mostrando para nós que o dia se inicia às 18 horas, à tarde. Quando você vai na palavra, a palavra é ópsimo. Não estou dando conta de falar, mas vamos passar por ela ali. Essa palavra, ela é justamente marca como 18 horas, como 6 horas, 18 horas. Aí vocês vão topar com ela já já. Então veja, eu não vou lá. A dúvida, se tiver dúvida, nós vamos. Então, quando ele terminava, foi tarde, manhã do primeiro dia. Ensinando já o povo a contar, a usar o calendário, porque ele iria instituir um calendário religioso mais à frente para o povo de Israel. Ok? Então, pelo calendário de Deus, né, o dia iniciava às 18 até às 18 horas do dia seguinte. Então, o que acontece é fazendo 12 horas de luz e 12 horas de trevas. Então, também já falamos isso. Deus não cria penumbra. Deus não é Deus de morno. Por isso que ele em Apocalipse vai vomitar os mornos. Então, Deus para ele é trevas e luz. É dia e noite. Não tem meio termo. Tá no meio do caminho. Não, você tem 12 horas de luz e 12 horas de trevas. Ok? Isso é importante também. Mais à frente, quando entrarmos no Apocalipse mesmo, isso faz a diferença. Para conhecermos os tempos de Deus, temos que conhecer as festas, ou seja, os tempos determinados, tempo de trabalho. Já falamos tudo sobre isso. Volte ao estudo se você tiver dúvida. É um pano de fundo para a humanidade hoje. Ok? Você quer entender as profecias bíblicas apontando para o Apocalipse, eu já falei para vocês. São as festas, as 2 casas de Israel e as 70 semanas de Daniel. Se você não conhecer essas 3 principais profecias, você vai boiar na Bíblia. Você não conhece. Ok? Outra coisa, né? Deixa eu diminuir isso aqui, que está um pouco grande. Pronto. Outra coisa, para compreendermos é que havia sábados cerimoniais, ou seja, feriados, grande sábado. Então veja que, assim como a gente tem o nosso feriado, aí quem pega qualquer feriado religioso ou não, que tem ali um dia que o governo decretou como feriado nacional, é feriado e acabou, não é isso? Hoje tem aquele jogo de cintura, né, que alguns órgãos, eu quero transferir o feriado para uma segunda, eu quero chamar ele ou empurrar ele para sexta, essa jogada, né? Antigamente não tinha isso, mas hoje eles estão articulando alguns feriados, né? Mas você vê que não era assim. O cerne o feriado é naquele dia, para comemorar naquele dia, acabou. Então tá. Então nós verificamos que há sábados cerimoniais. Preste atenção que aqui é onde começou o erro de se entender que Jesus morreu na sexta-feira. Foi aqui. Porque eles não conseguiram compreender a questão dos sábados. Porque, igual eu te falei no início, quando a Igreja Católica Romana, que era a Igreja Universal da época, a igreja que veio caminhando, antes dela ser romana, ela saiu dos apóstolos ali, que ela, antes dela se corromper, então veja que ela já tinha alguns ranços do judaísmo, lógico, que veio deles, né?
claro. Mas algumas mudanças que houve devido às misturas, ela teve que fazer uma adaptação. Então ela pegou e ou deixou simplesmente porque quis, ou por negligência, ou não sei o que eles fizeram. Eles deixaram de observar na Bíblia estes sábados cerimoniais. E aí todos nós sabemos que as Bíblias são traduzidas por padre, né? Que é o João Ferreira de Almeida, é um dos principais. Então veja que essa tradução, ela substituiu o dia de sábado para o primeiro dia da semana ou para o dia de domingo. E aí nós vamos ver no original o que aconteceu. Ok? Então veja, sábados cerimoniais. Então Altair me mostra que existiu sábados cerimoniais. Então nós vamos começar. João 19:31. João 19:31, ele diz: os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, Jesus tinha morrido, os ladrões ali, né, e tal, visto como era a preparação, grave bem esse nome, preparação, por quê? Muitas das vezes você vai ver a questão de Páscoa ser chamada por preparação. Aí você vai ficar sem entender. Então, preste atenção nessa palavra. A Páscoa em si é a preparação. Preparação para quê? Para os ázimos, para a semana dos pães ázimos, que eram 7 dias sem fermento que o povo cumpria. Então, sempre o judeu, em algum momento, você vai deparar com falando no dia da preparação. Quando você vê dia da preparação, é a Páscoa. Ok? Então, eu coloquei aqui proposital esse texto aqui, porque ele fala preparação. Nem todos falam. Então vamos lá. Visto como era a preparação, pois era o grande dia de sábado. Sabaton Agadol, a versão original. Por quê? Porque Agadol significa um sábado cerimonial. Significa um feriado. Antes da festa. Então veja, vamos lá. Vamos em Levítico. Aqui, Levítico 23. Levítico 23. Então veja que a preparação ela antecipa o dia do grande sábado. Então a preparação é a Páscoa e o grande sábado é o primeiro dia do ázimo. Parece que eu falei meio embolado, ficou meio... Vamos lá. Então, Deus instituiu as festas, quando nós estudamos, lemos muito esse texto de Levítico 23, é onde ele institui as festas. Essas são as solenidades do Senhor, ou seja, as festas, os tempos determinados. As santas convocações que convocareis a seu tempo determinado. Então, Deus era como se fosse um presidente hoje, ele está decretando, aqui ele vai instruir o povo a guardar algumas festas e a guardar alguns feriados. É isso que ele está fazendo. Então, vamos lá, no mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa ao Senhor. Aí vem, e aos 15 dias deste mês, ou seja, 14 mais 7 dias, né? Aí você vê, aos 15 é feriado e mais 7 vai ter outro feriado, quer ver, ó? E aos 15 dias deste mês é a festa dos ázimos, ou seja, dia 14 é a Páscoa, preparação, dia 15 é o ázimos, né? Aí ele vem e fala, 7 dias comereis ázimo, no primeiro dia tereis santa convocação, no primeiro dia tereis feriado. Então, no dia 15, primeiro dia era feriado, ok? Um sábado cerimonial. É aí onde as pessoas começaram Deus fez dessa forma, mas só vai entender o que nós estamos falando se você estudar as festas. Todinha. Se você chegar aqui e falar, o que é santa convocação? O que terei? Ele vai dar uma explicadinha aqui, mas se a pessoa não pegar o cerne, ela não vai compreender. Ó. No primeiro dia terei santa convocação. Feriado. Nenhuma obra servis fareis. Ele já deu a dica. Por que nenhuma obra servis fareis? Porque esse sábado cerimonial, ele é como se fosse um sábado semanal, com uma diferença. No sábado semanal, você não podia fazer nada. Nada. No sábado cerimonial, você poderia trabalhar para Deus, as coisas de Deus, na festa, envolvendo a festa de Deus, o sacrifício, as coisas da festa. Você poderia, da festa. Então, essa é a diferença. Aí ele vem e fala, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor, e ao 7º dia haverá santa convocação. Ó, um no começo e um no final da semana dos ázimos. Então tem outro feriado. Então veja que na semana deles tinha o quê? 2 sábados. Tinha um sábado que começava a festa, automaticamente, porque são 7 dias, ele passaria pelo sábado semanal. E finalizaria com outro sábado.
Então, praticamente 2 semanas encarreadas teriam 2 sábados. Então, vamos lá, vocês vão entender mais quando a gente for caminhando. Se tiver dúvida ainda, porque naquele dia eu acho que eu passei muito rápido. Então, vamos lá. Dúvida, pergunta, ok? Então, veja que existem sábados cerimoniais que Deus instituiu para poder o povo preparar para o sacrifício, para a festa, para louvar e reconhecer tudo que Deus fez ao longo de toda a história. Deus da saída do Egito, até mesmo todo um processo, lembra, de cultura, de plantação, de bênçãos, de chuvas, lembra todo aquele processo. Vamos lá. Aí para isso nós vamos ler Êxodo 12, porque aqui ele fala da instituição da Páscoa. Também tratamos desse texto, não sei se eu li ele todo naquele dia. Vamos lá, Êxodo 12. Para nós começarmos a ligar a verdadeira Páscoa e automaticamente já vamos ligar mais à frente de Jesus ter ficado realmente 3 dias e 3 noites no veio ou no centro da terra. Ok? Então vamos lá. Boiei. Êxodo 12. Êxodo 12. Falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses. Então Deus aqui está instituindo qual é o primeiro mês do ano, lembra? Primeiro mês do ano. Este vos será o primeiro mês do ano. Ele decretou que o calendário religioso para os judeus, o primeiro mês do ano é esse, que é a Bíblia ou Nissan, que para nós é março para abril. 15 de março a 15 de abril, tá? Mostrando, porque dia 14, como é a passagem de um dia para o outro, então pegava o 14 do Racha, eles vão descobrir já já. Então veja que é de março para abril. Aí chama Abib ou Nissan. O nome, ele teve uma mudança ao longo da história. Eu falo os dois porque as versões variam. Ou ele traz um ou traz outro. Falai a toda a congregação de Israel dizendo: eu quero que vocês gravem aos 10 dias. Aos 10 dias, ou seja, aos 10 deste mês. Fique com isso na sua mente. Tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa. Já está mostrando a questão de comunhão, de ajuda, de estar íntimo, junto, sabendo quantos tem na família, se dá para juntar ou não. Deus já está chamando para comunhão. Conforme o número das almas e conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula. Grave também essa palavra, sem mácula. Para frente é sem mancha, sem defeito. Ok? Um macho de 1 ano. E o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Guardareis até o 14º dia deste mês. Deste mês que ele instituiu como o primeiro mês. Ou seja, a Bíblia ou Nissan. Então veja que ele está me dando, eu já falei isso daquela vez que nós mencionamos sobre isso. Ele está dando o dia e vai dar a hora de Jesus, da morte de Jesus. Ele já deu o dia. Ele já deu o dia até antes, dia 10, presta atenção. Ele está dando um dia 10, está dando um dia 14, está dando um mês. Ele está já avisando que dia que Jesus vai morrer. Presta atenção. Aí vamos lá. E guardareis até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Grava isso também. À tarde. Está me dando até o horário. Você vai descobrir que tarde, que horário é esse. Então ele me deu o mês, dia e o horário. Não deu o horário ainda, falou tarde, mas ele vai te dar o horário daqui a pouco. Tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comeres. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e com ervas amargosas a comerão. Não comereis dela cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis a fogo. Assim, pois, comereis o comereis. Os vossos lombos cingidos, vigilância. Os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Então, essa Páscoa é a saída do povo do Egito. Mas, você viu que ele me deu muitos detalhes dessa Páscoa que ele estava sendo ali, estava instituindo para o povo, para apontar para algo maior, para a nossa Páscoa. Vamos caminhar só mais um pouquinho aqui. Eu passarei, para a terra do Egito, o sangue, ele vai ver o sangue que vai livrar, passarei por cima. Aqui, 14. E este dia vos será por memória. E celebrareis por festa ao Senhor
nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Então, veja, perpétuo é para sempre. Aí, se você entender que a Páscoa ficou como ela é hoje, né, como ela foi mudada para algo que nós vamos ver, e ela tem que continuar a perpetuidade dela, até mesmo quando nós estivermos com o próprio Cristo, que é o próprio cumpridor, né, que é a própria Páscoa nossa, é como se fosse perpétuo, não acabasse de forma nenhuma. Por isso nós temos que cumprir hoje. O quê? A ceia do Senhor, que é a nossa Páscoa. Eu estou dando um spoiler para não ficar difícil de entender na frente. Então tá, aí ele fala, e o primeiro dia haverá santa convocação, e também ao sétimo dia terei santa convocação. Pronto, vou ficar só por aqui. Então veja que tem um sábado no dia 15 dos Ásmios e tem um sábado no sétimo. Ok? No dia 14 vocês vão entender já mais um pouco. Então vamos lá, aqui fala a mesma coisa. Então preste atenção naquele que eu falei, né? Preparação. Então no dia seguinte ao sábado cerimonial, descanso, feriado, então ele pode cair em qualquer dia da semana, lógico. O seu feriado, ele cai que dia da semana no ano? Cada ano ele roda. Né? Ano que vem cai segunda, no outro ano cai terça, no outro ano cai quarta, aí talvez volte por causa do bissexto, aí adianta de novo, fica rodando. Assim era a Páscoa deles. Só tinha uma diferença, a gente não aprofundou tanto naquela vez que falamos sobre a questão do calendário lunisolar, que eles têm aquela questão de olhar a lua nova e tocar trombeta, né? Então o atalaia tocava trombeta, a lua nova, considerada nova, aquela que não tem nada de risco ali, então o atalaia enxergava ela e tocava a trombeta ali e iniciava o mês. Então aí tá vendo que, por isso que acontece esse defasor com o nosso calendário gregoriano muito. Por isso que não bate legal com o calendário nosso. Mas veja, quando tocava a trombeta era no 14º dia que acabou. Que era para ser a Páscoa. Então era no dia 14, não mudava. Ele mudava ali o dia da semana. Só que aí Deus, querendo fazer tudo perfeitamente, naquele dia da morte de Jesus, se encaixou até mesmo o 4º dia. Aí eu vou adiantar um pouquinho para vocês prestarem atenção que foi na quarta-feira, 4º dia da semana. Aí eu vou adiantar que Jesus morreu. Deus deixou a semana perfeita. Aí como é que você sabe disso? Está escrito aqui nos evangelhos. Ok? Vamos lá. Então Deus sendo tremendo, minucioso em suas profecias, nessa semana então a Páscoa cai no 4º dia. Beleza? Então vamos lá. Agora vamos prestar muita atenção agora. O estudo não vai demorar tanto hoje não. Sério. Hoje é sério. Ó, veja só, eu fiz aqui uma sequência. Por exemplo, aqui em cima, 8, 9, 10, 11, 12, 13 é os dias do mês. Aqui é os dias da semana, lógico. Né? Eu coloquei quinta, sexta e sábado porque é os nossos dias. Naquela época não tinha primeiro, segundo, terceiro e quarto. Só tinha chamado sábado, porque na verdade o sábado significa descanso, por isso que tinha nome. Então o 7º dia era descanso, por isso que chamava de sábado. Foi um que o homem não mudou. O resto, quem colocou os nomes foi o homem. O homem que inventou os nomes. Só o sábado que permaneceu. Então veja aqui, e aqui o horário, 18 horas. Então veja, dia 8, João 12, 1. Aí você pega João 12, 1, aí nós vamos rastrear os passos de Jesus antes da sua morte, para saber que dia que ele morreu. Está na Bíblia. Se está na Bíblia, nós sabemos, deixou para a gente descobrir e saber que dia que ele morreu. Senão, ele não tinha deixado da Bíblia. Ué, se está aqui, por que eu vou inventar? Né? Então, João 12, 1. Isso aqui é importante porque tem a ver com a vinda dele, ok? João 12, 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. 6 dias. Ok? Aí você vem aqui, aí você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque a Páscoa é de 13 para 14. Está na outra página. Ok? Então, 6 dias antes da Páscoa, porque a Páscoa entrava às 18h01. Lembra? 18 horas finalizava um dia, 18h01 abria o dia 14, que era de 13 para 14. Então veja, então eu descobri que Jesus, 6 dias antes da Páscoa, estava em Betânia. Aí eu pego e coloco dia 8. Mas por que você colocou dia 8? Como é que você sabe que foi dia 8 que ele estava lá? Por quê? Porque você procurando, eu não vou ler esse aqui não, vou pular para cá logo, para adiantar.
Porque no dia 10 é bem claro e clássico que está na cara da gente. Aí você só antecipa para o dia 6 e depois joga para frente até na Páscoa. Aqui é bem claro para saber que dia. Por exemplo, Lucas 13, de 10 a 17. Lucas 13, de 10 a 17. Vou botar aqui mais para cima que fica melhor. Lucas 13, de 10 a 17. E ensinava no sábado, era um sábado. Ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, e havia 18 anos. Tem uma tremenda revelação nesse verso aqui. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Então preste atenção, que aí tomando a palavra, né, aí ele estava no sábado, aí o pessoal estava questionando ele, tá vendo? Que ele não podia curar no sábado. Eu botei resumido aqui, deixa eu ver, até o 17, então vamos ler até o 17. Tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curado, e não no dia de sábado. Ou seja, vem nos 6 dias, mas não vem no dia de sábado ser curado. Tinha que escolher até o dia para ser curado, né? Você vê como é que os fariseus eram, né? Então eles questionaram Jesus sempre por ele curar no sábado, fazer milagre no sábado. Respondendo-lhe, pois, o Senhor disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva para beber água? E não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado, juntando com o verso da mulher encurvada? Aqui dá um estudo legal. Aqui mostra o tempo de nosso trabalho na terra. 666, 3 vezes 6, 18. Por isso que ela ficou 18 anos encurvada. Encurvada a quem? Ao Satanás. Por isso que Jesus expulsou, deu a liberdade dela no 7º dia, no sábado. Só pincelei. É muito legal. E não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Então, beleza, né? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Beleza, então era um dia de sábado, né? E Jesus estava cumprindo o papel dele e mostrando o porquê que ele veio. Vamos lá. Aí, por que é dia 10? Odair? Você não me mostrou que é dia 10 ainda. Lucas 13, 31 a 34. 13, 31 a 34. Naquele mesmo dia, sábado, nós estamos no mesmo capítulo. Olha o sábado aqui. Tá aqui em cima, tá vendo? Sábado. Aí vem caminhando, tá indo para Jerusalém, vem caminhando. Naquele mesmo dia, chegaram os fariseus dizendo: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Aí todo mundo pensa que aqui ele estava lá em Jerusalém, ele não estava em Betânia. Lembra que a gente leu o primeiro verso? Estava em Betânia. Claro que Betânia também tinha sinagoga. Lógico, as cidades em voltas, até dos gentios tinha sinagoga. Os judeus se espalhou. Então veja, aí ele fala: porque Herodes quer te matar. E ele respondeu: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso o demônio e efetuo curas. Hoje, amanhã e ao 3º dia sou consumado. Olha, ele deu 3 dias, ele me mostrou aqui. Aí você presta atenção no que ele falou. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Então tá faltando 3 dias, vai faltar 3 dias para ele morrer. Aí já deu a dica. Daqui 3 dias eu vou morrer. Presta atenção. Aí Jerusalém, estava avistando Jerusalém, porque, se eu não me engano, era 60 estádios de distância. Então dava para ver Jerusalém, que mata, né? Os profetas, a matar ele. E apedrejas e que os que são enviados, né? Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e não quisesse. Aqui Jesus, como sendo Deus, Deus que fez isso o tempo todo. Jesus, como um com o Pai, falou: o tempo todo eu quis te ajuntar, vocês não quiserem, ainda vão me matar. Tipo assim. Então veja o que ele falou, vamos lá. Dia 10, aí vem hoje, amanhã e depois sou consumado. Porque às 18 horas acabou o ministério de Jesus. Por isso que ele falou: eu expulso o demônio, prego e curo enfermos.
Então, às 18 horas, quando ia fazer 18:01, para chegar no dia 14 da Páscoa, para ele morrer, encerrou-se o ministério de Jesus. Olha, ele já me deu a dica. Aí eu sei que é dia 10. Aí, como eu sei que é dia 10, eu volto e sei que o outro é dia 8. E vou saber que o da frente é 2 dias que faltam. Por que a gente não sabe que dia que ele morreu? Aí isso confirma ainda uma coisa interessante. Presta atenção. Dia 10, não é isso? Lembra do dia 10 que eu falei para vocês gravarem lá em Êxodo 12? Que o cordeiro era pego no dia 10 e no dia 14 ele era morto? Então Jesus, no dia 10, ele já decretou. Tipo assim, daqui 3 dias eu vou morrer. No 14º eu sou consumado ali. Consumou o ministério dele, no final do 13º, e no 4º ele morre. 14º. Dia da Páscoa. Aí você quer confirmar ainda? Nós pegamos os 2 dias. Vamos aqui. Eu não vou ler Êxodo 12 não, vocês lembram, né? A questão do dia 10, né? Que eu falei para vocês gravarem. Tá. Então você vê que até isso, ó. Até o dia 10, o cordeiro estava já centralizado para a morte. E ele foi testado. Você lembra que lá o cordeiro tinha que ser sem mácula? Você lembra que aqui os fariseus arrocharam Jesus falando, por que você cura no sábado? Né? E arrochou o pessoal, por que vocês não vêm para ser curados em qualquer outro dia, mesmo no sábado? Então eles testaram Jesus ali, arrocharam ele, para quê? Aí acabou que isso aí fez parte da revelação. Sabatinaram Jesus e ele continuou sem pecado. Ou seja, o cordeiro lá na antiga aliança, ele era pego no dia 10 para que verificasse se ele tinha defeito, acompanhasse até o 14º dia, para não cometer o erro de matar um cordeiro com defeito ou com algum problema. Então Jesus aqui ele já foi sabatinado, passou, agora ele prossegue para a morte. É lindo demais, não tem nem... Mateus 26, aí para confirmar ainda os meus 2 dias, Mateus 26, 1 e 2. Mateus 26, 1 e 2. Aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos, bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Aí você volta lá de novo. 2 dias é a Páscoa. 1, 2, dia 14 ele morre. Pronto. Está o cronograma e são vários textos. Eu peguei alguns. Se você passear em todos os evangelhos, se eu fosse encher aqui de textos nos todos os evangelhos, tinha um monte. Ó, você vê que eu pulei esse dia aqui, deixei em branco esse aqui, para ver se a gente ganha um tempo. Porque não é possível que eu mostrando para você o dia 8, o dia 10, o dia 12, e vou agora mostrar que ele vai morrer no dia 14, você não vai acreditar, vou ter que botar mais texto. Aí vamos lá. Aí no dia, na terça-feira, o que acontece? Na terça-feira, então, vamos lá. Mateus 26, 19, está no mesmo capítulo, 19, 21. 19, 21. Ele diz, e os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, prepararam a Páscoa. Por que eles prepararam a Páscoa já no dia 13, quando Jesus chegou para finalizar o ministério dele? Porque Jesus era o cordeiro da Páscoa. Ele tinha que antes, quando entrasse o dia 14, ele tinha que realizar a Páscoa dele. Porque ele ia morrer logo mais. Então ele tinha que ensinar aos discípulos o que ele estava fazendo, confirmando que ele era o cordeiro e agora instituindo uma nova lei. Ou seja, aquela Páscoa judaica cheia de cerimônias e processos cerimoniais, agora na nova aliança, porque Jesus se tornou, após a sua morte, claro, mas ele já começa a exercer o ministério dele, ele é Deus, e então ele é o nosso sumo sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque, e a Bíblia diz que mudou o sacerdote, mudou a lei. Por isso que ele instituiu agora a nova Páscoa. Ele agora institui a nova Páscoa. Mas como é que ele instituía a nova Páscoa se ele não ensinasse para os discípulos qual era o procedimento desta nova Páscoa, que é a ceia do Senhor? Porque ele, o cordeiro, seria morto. Então ele tinha que explicar qual era essa mudança e como estava sendo feita essa mudança. Ok? Vamos lá. Então, chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. À tarde, veja que à tarde, o dia começa à tarde e manhã. Então, aqui já indica que é depois das 18 horas, já entrou para o dia 14. Ó, chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12.
Enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Calma, só vou ler até aqui por enquanto. Né? Aí Jesus então comeu a ceia. Instituiu símbolos na nova aliança. Que símbolos que ele instituiu nessa nova aliança? Nesse novo ritual. Vamos chamar ritual, porque na verdade esse é um rito, né? É um cerimonial, é um rito. Só que não é como, né? Vocês imaginam, se Jesus não faz isso, hoje nós estaríamos matando animal. Então veja que ele substituiu o cordeiro por ele mesmo. Aí quer dizer então que eu vou ter que matar o Jesus ou matar o ser humano? Não. Aí o que ele fez? Agora ele te deu o pão. Aí o pão substituiu Jesus. Agora é o pão. E o sangue? O sangue do cordeiro que foi derramado, você não vai matar animal. E nem vai matar um homem. Então o sangue agora é o suco de uva. Então ele mudou para nós vivermos numa nova aliança. Senão nós estávamos assassinando toda hora para tirar sangue aí, para poder, né? Ou animal ou gente, para poder cumprir o rito. Então ele tinha que mudar isso. Ok? Então vamos lá. Ele institui então Mateus 26, né, de 26 a 28, né? Aqui mesmo. Não quis passear nos outros versos. Tem 1 Coríntios, que é aquele clássico, né, da ceia, né? 1 Coríntios capítulo 11. Mas vamos ver por aqui. Acho que todo mundo conhece aquele texto na hora da ceia, então vamos nesse aqui. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando, o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Pronto. Ele é o cordeiro. Ele pega o pão, abençoa e institui. Este é o meu corpo. Então veja que ele substituiu ele pelo pão. E ele já era o substituto do cordeiro. Deu para entender? Ele está substituindo. Aí ele fala: e tomando o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. Então o sangue dele iria substituir o sangue do cordeiro. Então agora nós temos que substituir o sangue dele pelo suco de uva, o fruto da vide. Aí ele vem e fala, né? Este é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Por que muitos? Porque nem todos vão ser salvos. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Todo aquele que nele crê. Tem uma gente que não crê. Então, por isso que é derramado por muitos. Porque ele sabe que nem todos serão salvos. Mas ele quer isso? Não, é porque ele já sabe. Para a remissão dos pecados. Eles vos digo que desde agora não beberei deste fruto da vide, por isso que é suco. Senão ele falava, aqui, para não complicar, colocou até fruto da vide, para não colocar vinho, e alguns querer ficar usando vinho e dizer que é vinho, é suco de uva. Por isso colocou fruto da vide. Até aquele dia em que eu bebo novo convosco no reino de meu Pai. Então veja que ele institui, então, ele antecipa a ceia na passagem. Quando terça-feira ele prepara tudo, quando passa das 18 horas ele executa a ceia dele, para mostrar que agora a Páscoa é aquilo que ele está instituindo. Aí ele foi traído por Judas, né? Eu não quis ler aquela parte para ler mais embaixo. Aí nós vamos entender, para mostrar que era de noite. Senão você não vai entender o horário. Que eu estou falando que é de noite depois das 18 horas, você vai falar, mas pegaram ele foi de dia ou de noite? Foi de noite. O pau comeu foi de noite. Depois, na hora da crucificação, que era 9 horas da manhã em diante. Então vamos lá. Então foi traído por Judas. 26, 47 a 50. Também fiquei no mesmo texto para ficar mais fácil. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas, porretes, vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciões do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar esse é esse. Prendei-o. Então era escuro. Todo mundo com aquela coisa na cabeça não sabia quem era Jesus. Então, o que eu beijar é ele, para pegar. Aí, o outro texto vai trazer que eles vieram com lanternas, lanternas na época, né? Aquelas que eles inventavam, tochas. Espera aí que vocês vão ver já já. E logo aproximando de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi. E beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, aqui vieste. Então, aproximando eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Então, prenderam Jesus agora. Então vamos lá. Vamos ver se ele está na concordância aqui para ficar mais fácil. Tá. Judas que o traiu também conhecia. Esse outro texto aqui de João. E Judas que o traía também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com seus discípulos. Né?
Tendo, pois, Judas recebido a corte os oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achotes e armas. Lanternas, porque era de noite. Por isso que ele tinha que beijar ele. Senão ele ia pegar por engano. Para não correr o risco. Então era de noite. Por que de noite? Porque passou das 18. Aí o que acontece? Jesus passou para das 18. Ficou com os discípulos ali. Aí ele foi para orar para o monte do Getsemane. Foi para o Monte das Oliveiras do Getsemane. Prensa das azeitonas. Lembra que eu falei para vocês que ele suou sangue? Porque ele sentiu a dor. Ele sentiu o peso de todo o pecado da humanidade. Ele chorou, sentiu angústia e suou sangue. Aí ele falou para os discípulos para vigiar e não vigiaram. E voltava de novo. 3 vezes ele fez isso. Até ele falar, não, agora vocês levantam aí. Já é chegada a hora. Aí foi na hora que chegou Judas e a cambada para pegar ele. Mas ele estava suando sangue, porque ele sabia do peso e da agonia que ele ia passar naquele momento. Porque ele estava em carne, gente. Ele tinha o poder do Espírito Santo sobre ele, que ele recebeu no batismo, mas ele estava em carne. E aí, se você for saber como é que é suar sangue, pesquisa para você ver. O corpo entra em colapso devido a uma dor muito grande, um sentimento emocional, uma coisa muito grande. Acontece em algumas pessoas hoje. É raro, mas acontece. Ok? Então ficou claro o horário, ficou claro que é a noite, dúvidas que é a noite. Ainda fala aqui, ó, o João 3 que eu li. Então veja que Deus, na hora que a gente veio seguindo esse caminho dele, chegou aqui. Agora já estamos no dia 14, porque eu estou depois das 18 horas. Porque eu vou mudar agora, vai entrar no dia 14. Eu vou acrescentar mais alguma coisa. Mas nós já estamos no dia 14, à noite. Lembra que o galo vai cantar quando Jesus está apanhando e o pau está comendo? O galo canta. Por que o galo canta quando ele está apanhando lá? Porque ainda está de noite. Então vamos lá. Agora eu vou mudar de página. Isso aqui eu botei, mas não funcionou na hora que eu quis, então não vai sair. Então vamos lá. Veja só, dia 14 então. Aí vamos lá. Cedo, agora vai amanhecer no dia. Né? Amanhecer dia. Então Pedro, a questão de Pedro, eu não sei se eu coloquei o verso aqui, acho que eu coloquei não. Então todo mundo sabe, né? Jesus falou que Pedro ia negar ele, falou, não. Aí, pois é, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro negou uma, negou 2, na terceira vez o galo cantou. Pedro olhou e lá dentro ele estava vendo Jesus apanhar. Aí diz que Jesus deu uma olhada para Pedro. Foi naquela hora que Pedro se converteu de verdade. Foi naquela hora lá. Foi naquela hora lá. Então, João 18, 27 e 28. 27 e 28. Estamos trilhando o caminho para chegar lá, hein? Aí Pedro negou outra vez. Eu tinha confundido o texto. Pedro negou outra vez, o galo cantou. Beleza. Aí eu quero de baixo. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. Olha só, presta atenção. Detalhe. E pela manhã cedo, estava amanhecendo, e não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Quem? Os judeus. Porque já está no dia 14, já vai ter a Páscoa à tarde. Então os judeus não poderiam se contaminar vendo Jesus apanhar. Então eles se retiraram do petróleo e ficaram de fora. Quem estava batendo nele? Os romanos. O romano desceu o cacete nele. Aí botaram aquela coroa nele, a mortalha de rei, aquela coisa toda lá. Não foram os judeus que colocaram ele como rei dos judeus. Os judeus, não, tira essa placa daí. O Herodes falou, não, coloquei a placa vai ficar. Rei dos judeus. Eles não queriam que ele morresse como rei dos judeus, mas era profético, né? Então veja que, para não se contaminar, então veja que está cedo, né? Está de manhã, amanhecendo o dia, e eles estão aí. 19, 12, 15. 19, 12, 15. Vamos seguindo o caminho. Está chegando. Desde então Pilatos procurava soltá-lo. Por que Pilatos procurava soltá-lo? Mas os judeus gritavam dizendo, se solta estes, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilato esse dito, levou Jesus para fora, assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrofos, e em hebraico o nome é Gabatá. E era a preparação da Páscoa a quase a hora sexta. Aí você olha, então, a Páscoa... Aí a preparação aqui, ó, se você não tomar cuidado, aqui confunde a pessoa. Porque nós já estamos no dia 14 e é quase a hora sexta. Aí volta aí, mas é quase a hora sexta, então a hora sexta é meio-dia. A tradução você tem que tomar cuidado. Aí nós vamos outro texto. O que acontece?
Quando você fala de vigília da noite, lembra que vigília, a primeira vigília, você tinha de 3 em 3 horas. Vocês lembram a questão das vigílias? De 18 às 21, aí de 21 às 23, de 18 às 24, que são 4 horas. Ixi, peraí, respira. Primeira vigília da noite. Você tinha 18 às 21, 21 às 24, 24 às 3 e 3 às 6. Então, era 4 períodos de 3 horas. Vigília. Durante o dia, você tinha primeira hora, segunda hora, terceira hora, quarta hora, quinta hora, até a 1/10. Só que a Bíblia, muitas das vezes, ela usa a questão. Ela usa a primeira hora, aí você tem que tomar cuidado com o contexto. A primeira hora pode estar contido 6, 7, 8, 9. Até a hora 9. Até a hora 9 do dia. Desculpa, é a terceira hora. Tá bom. Vamos lá, de novo, recapitulando, zerou. A hora do dia. 6 horas da manhã, primeira hora. 7, segunda. 8, terceira. Aí assim por diante. Então, veja, quando ele fala primeira hora, ele está incluindo 6, 7, 8. Até a terceira hora, quando ele fala, pode estar pegando até 9. Então, ele pode pegar de 6 às 9. Então, ele pode estar chamando primeira hora de 6 às 9. Como ele chamou aqui a sexta hora, aí você imagina, sexta hora, então é de 9 a meio-dia. Então, você veja que é impossível dele estar neste momento meio-dia. Até porque meio-dia foi a hora que teve o eclipse, escuridão total. E Jesus, então, começa ali aquele processo para que às 15 horas, então, depois da escuridão total na terra, ele morre, entrega o Espírito. Então, ficou ali 3 horas. Né? Você veja que ficou ali a hora 9 que ele morreu. Então, veja que é impossível ele estar na hora sexta aqui. Então, veja que é a mais provavelmente aqui, você pegar e colocar que ele está colocando um conjunto de horas. Ok? Então, você vai entender isso aqui agora. Então, vamos lá. E por que Pilatos estava fazendo isso? Herodes, né? Herodes, que passou por Herodes, aqui estava Pilatos, né? Exatamente. Então, veja por que Pilatos fez isso. Porque ele estava sendo testado. Jesus ainda tinha que ser confirmado no dia 14 se ele tinha pecado. Ou seja, defeito. Aí, o que é que Pilatos fala? Pilatos vai lavar as mãos e fala, eu não tenho nada a ver com isso aí. Que ele tentou soltar ele de todo jeito e o pessoal não liberou. Você viu que ameaçou ele, nós vamos te entregar para César. Aí ele ficou com medo. Ele era subordinado a César, ele não queria rebelião, não queria confusão, aceitou. Só que ele falou assim, botou lá o Barrabás e Jesus, solta, né, quem? Aí o pessoal, solta Barrabás e crucifica Jesus. Aí ele pegou e tá bom. Lavou a mão dele, não tem nada a ver com a morte desse justo. Então, o que ele fez? Ele acabou de dizer que Jesus está morrendo sem pecado, sem culpa nenhuma. Então, mais uma vez, decretou que ele é inocente. Ok? Então, peraí que você vai entender isso aqui já. E desde então, Pilatos procurava soltar o tempo todo, mas não conseguia de jeito nenhum. Porque os judeus não aceitavam. Crucifica. Você vai topar aquele texto ali já. Sem mácula. Mateus 27, 4. Vamos ver se a gente consegue. Mateus 27, 4. Ele vem e fala, dizendo, 27, 4. Pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa isso contigo? Deixa eu ver aqui que eu acho que eu errei o texto. Mateus 27, 24. Ajuda, gente! Aí você estava ajudando, hein? Mateus 27, 24. Senão não dá, não, hein? Então, Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando a água, lavou as mãos diante da multidão e disse, estou inocente diante do sangue desse justo. Então, aquele decretou que Jesus era inocente, cordeiro sem mancha, sem mácula, estava pronto para o sacrifício. Ok? Então, Jesus crucificado, ele morre às 3 horas da tarde. Marcos 15. Vamos lá, irmãos. 15, 34. Marcos 15. Chegada a hora sexta, houve trevas, tá vendo aí, a hora sexta? Essa é meio-dia. Por isso que lá ele estava tratando com 3 horas anterior, ele estava tratando com 9 horas da manhã. Foi justamente a hora que eles iam colocar ele na cruz. Na hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9.
Então veja que a sexta hora lá atrás que ele falou era a hora que eles estavam crucificando ele. Por quê? Porque também tinha que encaixar com o sacrifício da manhã, que era 9 horas. Lá na lei, o sacrifício da manhã era 9 horas. E o da tarde era às 15 horas. E tinha essa variação do conjunto de horas. Então a gente tinha que tentar prestar atenção nesse detalhe aí. Então veja que a hora sexta houve trevas, né, escuridão total, até a hora nona. Na hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Isso é, traduzindo é, Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o tema do estudo que vem. Eu vou colocar aqui, Deus meu, por que me desamparaste? Aí nós vamos falar da visão de Deus, por que Deus virou as costas para Jesus. E relacionar com a serpente do deserto, levantada na haste de bronze. Esse é o estudo que vem. Beleza? Por que, Altair? Mas você não está falando que vai falar da ceia? Porque esse estudo tem a ver com a ceia, que é o próximo depois dele. Ok? Então nós vamos usar esse texto aqui, essa fala aqui. Do jeito que está aqui, Elohim, Elohim, lema sabachthani. Ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Deus desamparou Jesus de meio-dia às 15 horas. 3 horas. Vocês vão entender isso aí depois. Vamos lá. Não sei se eu dou uma puladinha aqui como dou para pular. Não, tem. Acho que já ficou claro aqui. O corpo é retirado. Vou ser mais um aqui. João 19:31. João 19:31, ele diz. Até lemos, né? Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era preparação para a Páscoa, pois, né, era o grande dia do sábado. Claro, o dia seguinte, que morreu como ele morreu às 15 horas, então eles tinham de 15 às 18, eles tinham 3 horas para tirar o corpo da cruz. Rapidinho, sumir com ele, botar no sepulcro já. Por quê? Porque no dia seguinte, que era sábado cerimonial, eles não podiam fazer obra serviço. Carregar o corpo, por exemplo, de Jesus não podia. Então eles tinham que subir com o corpo logo. Então aí nós vamos ver aqui, né, a questão de José de Arimateia. Sai daí, eu não chamei você não. Aí ele vem a questão de José de Arimateia. O corpo é retirado da cruz do pôr do sol. 27:57. Mateus 27:57. Ele diz: E vinda já a tarde, está chegando já para vencer o dia, chegou um homem rico de Arimateia por nome José, que também era discípulo. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro. Sepulcro novo, sepulcro virgem, ninguém tinha sido enterrado lá. Também tem uma ligação aqui, não dá tempo não. Que havia aberto em rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. Estavam ali Maria Madalena e outra Maria sentadas de frente do sepulcro. Então elas viram onde colocaram ele. Beleza? Presta atenção nesse detalhe. Então, antes do pôr do sol. Por quê? Porque todo mundo, inclusive lá atrás, na profecia era dito, né, que ninguém, maldito é aquele que foi pendurado no madeiro e não poderia deixar ele passar para o dia seguinte. Tinha que ser tirado da cruz. Então a profecia veio caminhando. Por isso que eles tiraram da cruz e porque também era sábado. Ok? Então veja, então Jesus morreu quarta-feira às 3 horas da tarde. Dúvida? Aí agora nós vamos pular para o feriado. Dia 14 para o dia 15. Então esse era o grande sábado, o primeiro dia dos pães asmos. Aí nós lemos, né, João 19:31, acabamos de ler, mostrando o grande sábado, que é um sábado cerimonial, que ele é retratado em Levítico 23, 4 e 7, que nós lemos no começo, mostrando um feriado no início dos asmos e um feriado no final dos asmos, ao 7º dia. Dúvida? Então não vou lá. Então, um dia após a preparação, aí eu vou mostrar para vocês que esse 62 aqui, ele está falando justamente isso. Acho que nós acabamos de ler bem aqui. Aqui, ó. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, aí, ó. Aí você não souber aqui a preparação. No dia seguinte, depois da Páscoa, dia 14, reuniram-se o príncipe dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos. Preste atenção, se nós acreditarmos que Jesus morreu numa sexta-feira e ninguém podia fazer reunião,
ninguém podia fazer obra serviço nenhuma que não fosse relacionada à festa. E os fariseus fizeram uma reunião para conversar com Pilatos a questão de Jesus. Se Jesus morreu numa sexta-feira e no dia seguinte era o quê? Um sábado. Um sábado na lei, no Êxodo capítulo 20, o sábado da lei. Esse aqui não podia fazer nada. Tu acha que eles iriam se reunir nesse sábado para conversar com Pilatos? Não. E por que eles se reuniram? Porque se você for ver no nosso cronograma aqui, ó, Jesus morre no dia 14, dia 15 é feriado, ninguém fez nada, e no dia seguinte eles foram, de 15 para 16, eles foram conversar com Pilatos. Porque na sexta-feira era normal, não tinha nada na sexta-feira. Aí eles foram conversar com Pilatos. O que eles foram conversar com Pilatos? Com medo, foram pedir para guardar o corpo, para proteger o corpo de Jesus, para o pessoal não roubar. Aí ele fala, dizendo, Senhor, lembramos de que aquele enganador, Jesus, vivendo ainda disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Eles mesmo estão confirmando, depois de 3 dias. Então imagina, se fosse no sábado mesmo, se eles tivessem quebrado a lei, vamos dizer assim. Aí eles quebrou a lei e foi lá no sábado. Aquele picareta, Jesus, disse que ia ressuscitar daqui 3 dias. Mas para que eles iam lá? Só tinha mais um dia, né? Aí ele, mas é porque já vieram contando lá de trás, Altair. Então vamos lá. Vamos caminhar. Aí ele fala, manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê que o caso de que os seus discípulos não vão de noite e o furtem e digam ao povo, ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos, tendes a guarda, ide, guardai como entenderdes. Então ele deixou os guardas e guardar para que os discípulos não roubassem lá. Mas aconteceu que ele ressuscita e os soldados com medo saem voado, confessam que ele ressuscitou, mas o pessoal pagou eles para eles fingirem que realmente o corpo foi roubado. Que eles dormiram e os discípulos roubaram o corpo. Essa é a história contada até os dias de hoje, para quem não acredita como eles no Novo Testamento. Ok? Então, indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando-a a pedra. Então, vamos lá. Lucas 23, 56. Lucas 23, 56. Queria pular e ao mesmo tempo não quero pular. 23, 56. Ele vem. Ele diz. Mais um reforço aqui. E era o dia da preparação e amanhecia o sábado. Que dia da preparação? Páscoa. E amanhecia o sábado. Que sábado? Cerimonial, do dia 15. Preparação, Páscoa 14. Amanhecia o sábado cerimonial. E as mulheres que tinham vindo a ele até Galiléia seguiram também e viram o sepulcro como foi posto o corpo. Voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos. E no sábado repousaram conforme o mandamento. Viu que no sábado elas não fizeram nada? Elas guardaram o sábado. Beleza? As mulheres guardaram o sábado. Vamos lá. Que sábado que elas guardaram? Claro que foi o cerimonial. Do dia depois da preparação. O dia 15. Não era o sábado semanal. Vocês vão entender já já. Aí vamos lá. Vamos pular para cá. Sexta-feira, passando o grande dia de sábado, quinta-feira, sábado, passando o grande dia de sábado, as mulheres compraram e prepararam especiarias. Então as mulheres guardaram o sábado e depois saíram para comprar. Por que elas saíram para comprar? Porque elas tinham em mente de preparar o corpo de Jesus ainda e balsamar. Por quê? Jesus foi pego às pressas, porque ia dar 18 horas, não podia carregar ninguém, joga no sepulcro, não pôs especiaria, não pôs nada, e elas estavam com a intenção de justamente balsamar o corpo dele. Só que era sábado, elas não fizeram nada. Na sexta-feira, que não tinha nada, elas saíram para comprar. Ok? Então elas compraram. Marcos 16. Marcos 16. Marcos 16, 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. No primeiro dia da semana, o domingo, tá aí. Primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo ao nascer do sol. É domingo? Então vamos no original. Vamos no original, ver se é domingo.
Vamos lá, 16:2. Marcos 16:2. Todo lugar que era sábado, eles botaram domingo. Marcos 16:2. E muito cedo, no primeiro dia da semana, que está escrito aqui, vocês conseguem enxergar aqui, ó, sabaton? Consegue ver? Deixa eu ver se aumenta aqui. Não sei se aumenta aqui, deixa eu ver. Não aumenta, foi diminuir, deixa eu ver se aumenta. Peraí, se eu aumento ele aqui. Acho que não aumenta mais do que isso, não. Primeiro dia da semana, ó. Primeiro dia da semana, sabaton, mia. Em um sábado, aqui o primeiro aqui é mia, sabaton tomia. Mia é em um sábado, não é nem primeiro, é em um sábado da semana. Sabaton, ó, se você clicar, você clica nele, aí você espera um pouquinho que tá enrolado, ele vai sair. Uma hora ele sai daí, saiu. Sabaton, de origem hebraica, 7º dia da semana, era um dia da festa sagrada, da qual os israelitas deviam abster-se do trabalho. Instituição do sábado, lei para santificar todo o 7º dia. Então não é o primeiro dia da semana. Então veja que não é o primeiro dia da semana. Então as mulheres saíram. No sábado, em um sábado, foram ao sepulcro de manhã. Qual sábado que elas foram? Elas infringiram a lei do sábado para ir no sepulcro. Por quê? Porque elas entendiam o que Jesus pregou para elas, que ele era o sábado. Elas respeitaram o primeiro sábado, mas no segundo, que profeticamente estava chegando a questão do terceiro dia e teria que haver testemunhas, e Deus não faz nada sem testemunhas, as mulheres foram ao sepulcro. E que hora que elas foram daí? Vamos lá. Vamos andar. Sábado. Então Jesus ele ressuscita no sábado. Vamos ver? Aí 2 a gente já leu, o 9 a gente não leu. Jesus tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, de novo, primeiro dia, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Vamos lá de novo. Marcos 16:9. 16:9. Aqui. E havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia, protos, dia da semana, sabaton. Sabaton. De novo. Sabaton, origem hebraica. De novo. Ok? Então veja, não é domingo. É um sábado. Você vê que o domingo não se encaixa com profecia nenhuma na Bíblia. Porque onde é dia 1º é sábado. Por que eles mudaram isso? Lembrando que quem traduziu a Bíblia foram padres. Aí você vai entender o porquê. Lembra de Sunday? Lembra do dia do sol? Lembra de Irode? Lembra de todo um processo que nós estudamos aqui na Páscoa? Todas aquelas nações, todo aquele processo? Infelizmente, né, foi assim. Não era para ser, mas foi, né? Então vamos lá. 28, 1 a 6. Vamos terminando. 28, 1 a 6. Mateus 28, de 1 a 6. Ele diz: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, de novo, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. É o mesmo texto, só que dito pelo outro evangelista. É o primeiro dia da semana? Mateus 28, 1. Também não é. Também não é. Mateus 28, 1 é o texto da grande comissão. Mateus 28. Já está escrito aqui, você viu, né? Ao findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, sábado. Como assim? E agora? Tá vendo aí como é que é a coisa? É porque as palavras é difícil. Ao findar, se você olhar no mesmo sábado, né, ao entrar nesse sábado, ela e a outra Maria foram ao sepulcro. É porque aí você tem que traduzir todas as palavras.
Partícula primária adversativa, além do mais, e etc. Né? Então, ele está criando, né, ao fim da, além, ou no sábado, ou aquele, ou em um, no sábado, próximo ao sábado, entrar. Aí tem um jogo de palavras hebraicas, aí a gente não consegue entender direito. Por isso que a tradução, às vezes, realmente o cara não entende e passa alguma coisa difícil para nós. Mas aqui, todos os textos que é primeiro dia é sábado. O que você acha? É possível que... E tem a palavra semana, que ela é traduzida normal em outros lugares. Mas aqui é o único lugar, nesses textos que envolvem a morte de Jesus, que ele é traduzido dessa forma. Então, aí começa a complicar a situação, né? Aí a gente vê que, né, houve algum adultério. Adulterado, né? Mulheres chegaram ainda escuro. Por que elas chegaram escuro? Porque elas violaram, elas estavam chegando no sábado cedo, né, e ficaram para observar. E viram a questão do sepulcro aberto, o anjo dizendo, você veio procurar esse Jesus, vocês vieram procurar, ele já ressuscitou. Jesus já ressuscitou. Ele não está aqui. Aí ela sai correndo para avisar os discípulos que Jesus tinha ressuscitado. Aí você quer ver como é sábado que Jesus ressuscitou? Lucas 24. Aqui é mais interessante que você vai ver os discípulos no caminho de Emaús. Quer ver? Lucas 24, 13. Lucas 24, 13. E eis que no mesmo dia, ó, se você voltar aqui, ó, no primeiro dia da semana, precisa ir lá? Vamos, né? Para não dizer que nós não fomos nesse também. Lucas 24, 1. Vamos lá, porque eu vou falar no mesmo dia, né? Senão vai dar problema. Lucas 24, 1. Mas no primeiro dia da semana, sabaton, Tobia, em um sábado. Então vamos lá. Então, sábado, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinha preparado. Acharam a pedra do sepulcro removida. Entrando, não acharam o corpo de Jesus. Por quê? Já tinha ressuscitado. No sábado. Aí vamos lá. Aí vem, eu vou adiantar aqui. Voltando ao sepulcro, porém Pedro no caminho de Maú. Aí os discípulos. Eis que no mesmo dia, no sábado, iam dois deles, por quê? Para duas testemunhas. Iam dois deles, quem? Discípulos. Para uma aldeia, não é os discípulos colados, os 12 apóstolos, discípulos. Para uma aldeia distante de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si e tudo aquilo que havia sucedido. Aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem, propositadamente. E ele lhe disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Jesus perguntando para os dois. Respondendo um cujo nome era Cleópatas, disse, és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem a respeito de Jesus, né? Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já é hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Aí ele fala, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, vocês vão ver que hora é essa, já está chegando a tarde, final do dia. Aí ele fala assim, achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. E ele lhes disse, ó, nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Jesus falou. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Aí, começando por Moisés, aí ele dá uma aula para os discípulos.
com Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. Eles caminhando e ele falando dele mesmo que tinha na Escritura. Chegaram à aldeia para onde iam e ele se fez como quem ia para mais longe. E eles constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, já está entrando na boca da noite. E já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e conheceram a ele, e desapareceu. Jesus... Imagine como é que ficou os dois. Aí eles disseram um para o outro, porventura não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com ele, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente. Sábado. Aí você volta para lá, né, e completa com João 20, 19. Para onde Jesus foi? Vamos ver para onde Jesus foi quando ele desapareceu? Vamos lá? João 20, 19. Chegada, pois, a tarde e aquele dia, o primeiro da semana, de novo, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Apareceu lá. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, onde enfiou a lança, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então veja que, para onde Jesus foi? No sábado, final do sábado. Então veja que está tudo desenhado, não tem nada domingo. Altair, mas você falou aí naquele dia do tempo determinado que Jesus é o trigo e que ele é apresentado ali, né, como primícia e nós somos primícias nele. E que o trigo ele é apresentado, né, um dia após o sábado cerimonial, ou seja, como se fosse o 8º dia. Lembra que eu falei para vocês como se fosse o 8º dia? Aí hoje é a hora de falar. Jesus vai nos apresentar ao Pai, como diz 1 Coríntios capítulo 15, como primícias. Somente quando ele entregar o reino para o Pai. Então ele apresenta nós como primícias, como os dízimos e como primícias da colheita. Que colheita? Aquela colheita de Apocalipse 14. Nós somos colhidos, vamos viver um ano, 1000 anos para nós, mas nós glorificados também pode ser como um dia, né? Porque nós vamos ser como o Senhor. Então vamos viver ali 1000 anos e depois será terminado o reino milenar entregue para o Pai. Como primícias, no 8º dia, simbolizando a eternidade. Primícias da colheita. Então veja que no domingo não tem nada profético para o domingo. A igreja hoje, ela pegou, o cristão, ela pegou a Bíblia e só passa para frente. Ela não estuda a Bíblia, ela passa para frente. Não estou dizendo todos, ok? A grande maioria. Então ela passa para frente aquilo que ela aprendeu na tradição. Então essa tradição que nos acompanha, ela permanece hoje na igreja evangélica, na igreja cristã evangélica. De que Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo. É 3 dias e 3 noites? Não. E nós vimos que o pessoal se reuniu para discutir sobre o corpo de Jesus. No sábado não podia se reunir. E no outro dia já era a ressurreição dele de madrugada, nem passou também. E aí? Então a gente vê que não bate. Ah, eu notei, mas beleza, descobrimos que Jesus então morreu na quarta-feira e ressuscitou, né, no sábado. Por quê? Para mostrar o quê para a gente? Tantas revelações que ele nos mostra porque ele ressuscitou no sábado. Se você for mesmo em Mateus 12, quando ele fala que ele é o Senhor do sábado, quando ele fala para os fariseus ali, para o pessoal que questionou ele fala que é o Senhor do sábado, ele está dizendo que ele é Deus, que ele está acima do sábado, que ele é o próprio Deus, ele é o próprio descanso. Aí quando nós digamos que ele morreu, realmente na semana profética, no sábado, quando ele ressuscitou no sábado, ele nos mostra que no sábado nosso, que é o milênio, ele vai nos trazer para a ressurreição com ele. Ele vai nos tirar do mundo dos mortos, vai nos trazer para a ressurreição. No grande sábado, milênio, reino milenar. Então veja, como ia perder uma revelação dessa, Deus de Gênesis até aqui, até na verdade o Apocalipse, até o findar do livro. Então veja, quando você transforma isso, você faz as pessoas
criou um dogma de que o dia do Senhor é o domingo. Que dia que é o dia do Senhor? Hoje vocês já entendem. Que dia que é o dia do Senhor? O que a mulher samaritana falou? Jesus falou para a mulher samaritana, quando ela falou questão de adoração, é em Jerusalém ou aqui no Monte Gerizim? Jesus nem aqui nem lá. Importa que o adorem em espírito e em verdade. Hoje você é um templo. Hoje você é um templo do Espírito Santo. Que dia que é o dia do Senhor? O tempo todo. Todo dia é dia do Senhor. Todo dia é o dia do Senhor. Lembra que eu falei, quem é o nosso sábado? O próprio Cristo. Porque ele é o nosso descanso. Por exemplo, se você morrer em Cristo agora, ele foi o seu descanso. Por quê? Você vai para um lugar de gozo, aguardando para ir para um descanso maior. Com ele. Então ele é o nosso descanso. Ele está falando, eu sou o Senhor do sábado. Eu sou acima do sábado. Quando ele disse isso para os fariseus, eles piraram o cabeção. Por que eles ficaram pirados? Porque ele está dizendo assim, se ele é acima do sábado, então ele é Deus. É isso que ele está dizendo. Só que eles não queriam entender que ele era filho de Deus, que era Deus. Então tem muitas coisas, gente, entendeu? Que você, se você perder esse cerne aqui, por exemplo, aquele plano de fundo das festas, que ele fez tudo bonitinho lá na Páscoa, tudo, nós vamos perder. A transformação para a ceia, nós vamos perder. O arrebatamento, nós vamos perder a questão de quando é o arrebatamento. Por isso que hoje pensam que é antes. Tá vendo? Uma coisa vai levando a outra. E nós estamos tentando corrigir os erros. Se está aqui para ser ensinado, nós vamos aprender a ensinar, para vocês ensinar outras pessoas, para nós passarmos a mensagem pura e verdadeira adiante. Se a gente pede a orientação do Espírito Santo, é para isso. Então, se você pegar isso e guardar para você, você guardou isso para você, você está igualzinho aquela parada dos talentos, né? Você pegou e enterrou o seu talento. Aí você viu o que acontece com aquele que enterrou o talento. Os outros granjearam mais. Aquele não, porque Deus pegou, tomou o talento dele que ele guardou e ainda lançou ele fora. Então nós temos que aprender para isso. Eu quero perguntar para vocês, ficou alguma dúvida, né, de que realmente isso aconteceu? Precisa de explanar mais alguma coisa para que fique claro essa questão de ele ter morrido na quarta e ressuscitado no sábado? Eu sei que tem muitos outros textos que a gente poderia ler, com certeza. Muitos outros. Alguns até que trariam questionamentos, mas se você usar o original, você consegue muito bem destrinchar o texto. Ninguém tem dúvida nesse ponto? Então, nós vamos prosseguir. Então, sabendo disso, o objetivo desse estudo hoje é mostrar que Jesus cumpriu o sinal que ele disse para o profeta Jonas. 3 dias e 3 noites no ventre da terra. É igual eu falei no início aqui. Questão do Abner aí. Se eu der 2 piscadas de farol, ele não vai abrir o portão. Porque eu falei para ele que o sinal era 3. Jesus está dando um sinal. Eu fiquei 3 dias, vou ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra. E vou ressuscitar. É um grande sinal. Porque é a partir daí que nós ganhamos a libertação. E se esse sinal não se cumprisse, nós estávamos enrolados. Você já pensou Jesus chegar, vou te buscar e vou chegar na tua porta e bater palma. Aí ele chega arrumando a porta, você vai abrir? Não, ele vai bater palma. Então, o sinal, gente, a gente tem que perceber, são vários sinais, ok? Então, o objetivo era esse, mostrar essa questão e a outra questão, fazer a ligação já da Páscoa com a ceia. Até tinha colocado o texto, a imagem aqui, fazer a ligação da Páscoa com a ceia, ou seja, da morte de Jesus com a ceia do Senhor. Pincelamos já praticamente tudo hoje, mas quando eu for falar a questão da ceia propriamente dita, eu vou fazer umas voltazinhas para você estar lembrando do link da ceia com a Páscoa, para realmente confirmar o que é a nossa Páscoa. Não é nada disso que pregaram para nós. A Páscoa não é coelho, a Páscoa não é ovo, a Páscoa muito menos é domingo. Se você quer guardar um dia santo, que a gente nem deve fazer isso, mas se tivesse guardar um dia santo, que ele fala que é a sexta-feira da paixão, Jesus morreu na sexta-feira, Então você deveria guardar a quarta, não a sexta. Mas como a gente não guarda, porque todos os dias para nós são especiais. Todos os dias, todo dia que você acorda, ele é um dia especial para você. É como se você fosse uma carta em branco. Você escreve o seu dia, mas você escreve sozinho? Não, você precisa da ajuda de Deus.
Mas se você clamar, ele te ajuda. Se você não clamar, tome cuidado. Você pode cair na primeira pedra. No primeiro tropeço que você der, você pode cair na esquina. Então, quando você acorda de manhã, Senhor, o dia para mim é em branco. Eu planejei, mas não aconteceu nada para mim. Mas se coloca na presença de Deus a sua programação e lança nas mãos dele, que ele vai guardar. Então vamos fazer isso. Então essa ligação nós vamos estar fazendo. Aí eu vou abrir uma aspas, um parênteses no estudo que vem para falar por que me desamparaste. Porque é interessante esse desamparar, porque nós vamos mostrar o porquê Deus desamparou na cruz, porque foram 3 horas, o porquê que ele desamparou e o porquê fez um link com a serpente do deserto. Que a gente falou várias vezes aqui que ia fazer esse estudo e não fez. Então nós vamos fazer ele. Tem a ver também com a ceia. Beleza? Aí a gente faz o estudo da ceia e prepara para o culto. Bacana? Aí na ceia eu vou dizer a questão de todo o preparativo, toda a questão ritualística, cerimonialística, se ele chamar como você queira, todo esse processo desse memorial para ele ser executado. Beleza? Dúvida? Nenhuma? Então vamos nos colocar de pé, vamos encerrar.